Olá a todos, sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. A União Espírita Francesa defendeu com coragem e convicção o legado de Allan Kardec, especialmente diante dos desvios cometidos pela Sociedade Anônima dirigida por Leymarie. Uma das batalhas mais intensas das quais a União Espírita Francesa teve que participar se originou com a publicação em 1882, de um panfleto intitulado Os Quatro Evangelhos de J.B. Roustin, resposta a seus críticos e a seus adversários, editado pelos discípulos de J.B. Roustin. Esse panfleto rustenguista teria sido escrito por Roustin 16 anos antes. Trata-se de uma resposta à análise que Allan Kardec publicou na Revista Espírita de junho de 1866 sobre a obra de Roustin, conhecida como Os Quatro Evangelhos. Milhares de exemplares desse folheto rustenguista foram enviados gratuitamente a espíritas da França e do exterior. E nos perguntamos como os responsáveis por esse panfleto rustenguista obtiveram os endereços desses espíritas para enviar-lhes o panfleto rustenguista. Havia forte suspeita de que a Sociedade Anônima, especialmente Leymarie, teria, pelo menos, fornecido os endereços desses espíritas para enviar-lhes o panfleto rustenguista. Vários eram os motivos que alimentavam a forte suspeita de que a Sociedade Anônima estava envolvida na iniciativa desse panfleto rustenguista. Por exemplo, o domínio que o rustenguista Jean Guérin tinha sobre a Sociedade Anônima, a defesa do rustenguismo que a Sociedade Anônima fazia na Revista Espírita, que havia sido fundada por Allan Kardec, a posição que a Sociedade Anônima tomou com relação a esse panfleto rustenguista. Vamos analisar a posição da Sociedade Anônima com relação a esse episódio em outro vídeo desta série. E também o fato de que no verso de uma das primeiras páginas desse panfleto rustenguista estava uma propaganda da livraria da Sociedade Anônima. No panfleto rustenguista se reconhece o ostracismo que a obra de Roustin sofreu, E recordamos que foi em razão do domínio econômico do rustenguista Jean Guérin sobre a Sociedade Anônima
que a obra de Rustin foi amplamente divulgada, né? E a responsabilidade por esse ostracismo, segundo o panfleto rustenguista, seria de Allan Kardec e dos, entre aspas, kardecistas puros, que, segundo o panfleto rustenguista, deveriam, aspas, ouvir duras verdades, né? Então vemos aí o que? Uma ausência de autocrítica, né? A obra de Rustin não fez sucesso, né, por culpa de Allan Kardec e dos, entre aspas, kardecistas puros. Não porque a teoria apresentada nessa obra não se sustenta segundo os ensinamentos do Espiritismo. Não porque o método espírita, né, do controle universal, do ensinamento dos espíritos e da lógica, não foi utilizado na elaboração da obra rustenguista, que se valeu simplesmente de uma única médium, né? Não, né? Então vemos aí uma ausência de autocrítica. De acordo com esse panfleto rustenguista, portanto, Allan Kardec teria sido, entre aspas, injusto com relação a Rustin, né? E Rustin se apresenta nesse panfleto sem modéstia, né? Ele se considerava como, aspas, espontaneamente eleito para começar a obra teológica. E, além disso, com base em sua bem-sucedida carreira profissional, Rustin ressalta sua capacidade para realizar essa tarefa, né? Essa obra teológica. E Rustin afirma, aspas, eu era advogado e fui o bastonário da Ordem dos Advogados Bordelesa, que tem lançado tanta luz sobre a Ordem dos Advogados Francesa, né? Essas palavras de Rustin contrastam com a humildade de Jesus, com a simplicidade de Allan Kardec, né? E nos permitimos recordar alguns ensinamentos da doutrina espírita sobre este tema, né? As características do verdadeiro espírita. Se reconhece o verdadeiro espírita não por seus títulos, né, acadêmicos e profissionais, não é isso, mas por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Recordamos também um trecho importante dos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Lembra-te de que os bons espíritos somente assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles, os bons espíritos, se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz, né? Também vamos refletir sobre estes trechos
de um artigo de Allan Kardec chamado Comentários sobre os Messias do Espiritismo, que se encontra na Revista Espírita de março de 1868. Escreveu Allan Kardec: no primeiro lugar das qualidades morais que distinguem o verdadeiro missionário de Deus, é preciso colocar a humildade sincera, o devotamento sem limites e sem pensamento dissimulado, o desinteresse material e moral absoluto, a abnegação da personalidade, virtudes pelas quais não brilham nem os ambiciosos, nem os charlatães, que procuram, antes de tudo, a glória ou o proveito. Eles podem ter inteligência, e ela lhes é necessária para vencer pela intriga. Mas não é essa inteligência que coloca o homem acima da humanidade terrestre. Do mesmo modo que se reconhece a qualidade da árvore pelo seu fruto, reconhecem-se os verdadeiros Messias pela qualidade de suas obras e não pelas suas pretensões. Não serão eles que se proclamarão, porque talvez eles mesmos se ignoram, né? Reflitamos sobre esses ensinamentos que conservam grande atualidade. E para fazer a apologia de Rustem e de sua obra, o panfleto rustenguista não se limitou a enaltecê-los, né? Mas também atacou a própria pessoa de Allan Kardec e a sua obra, especialmente o controle universal do ensino dos espíritos, né? O controle universal do ensino dos espíritos não convém ao rustenguismo. Recordemos que, para elaborar a sua obra, Rustem se valeu de uma única médium, né? Também recordemos claramente o ensinamento da doutrina espírita que está na introdução de Evangelho segundo o Espiritismo. A única garantia séria para o ensino dos espíritos está na concordância que haja entre as revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns de diversos lugares que não se conheçam entre si, né? Então, queridos amigos, constatamos que o panfleto rustenguista foi um ataque aberto, né? Não só à obra de Allan Kardec, mas até à própria pessoa de Allan Kardec. Mas nos perguntamos, será que não pode haver ataques sutis, sorrateiros, que procurem fazer com que esqueçamos Allan Kardec e os ensinamentos de suas obras? Estejamos vigilantes e aproveitemos esses fatos históricos para fazer nossa autoanálise. O que nós estamos fazendo
para defender o legado de Allan Kardec? O que nós poderíamos fazer mais para defender o legado dos ensinamentos, do exemplo e das obras de Allan Kardec? Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação desses vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos a Rádio Portal da Luz, que tem emitido o áudio dos nossos estudos, a Nuno Emanuel, a Revista Digital Consolador, a Ismael Gobo, ao site Autores Espíritas Clássicos, a Vladimir Alexei, a Carla Fabres e a tantos companheiros e instituições do movimento espírita do Brasil e de vários outros países, de diferentes continentes, que têm participado deste estudo e divulgado os vídeos. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.